Resumo do filme Uma Mente Brilhante. O filme conta a história de um esquizofrênico chamado John Forbes Nash. Ele é um matemático com um grau elevado de inteligência, onde se fascina com os números, fórmulas e teoremas e tenta mudar essas teorias através das reformulações próprias. Ou seja, ele se destacou elaborando uma teoria revolucionária que poderia mudar o rumo da economia moderna. Ele era um excelente professor, mas que não se encantava com a ideia de ser um. Para ele, estar numa sala de aula era perder seu tempo e dos alunos. O protagonista, apesar de ser uma pessoa totalmente antissocial, consegue despertar o interesse de sua aluna Alicia, que apesar de ver no seu professor frieza, consegue conquistar o coração do professor. A esquizofrenia é uma doença mental grave que se caracteriza por muitos sintomas, entre eles alterações de pensamento, alucinações, delírios e embotamento emocional. A esquizofrenia possui sintomas positivos e negativos. Neste filme, apesar de no início o telespectador não identificar na história do professor quando ela é real ou alucinações do próprio personagem, ele aborda os principais sintomas da doença que só foi descoberto quando o médico falou para a esposa que as crises e manias de perseguição que ele tinha na verdade eram sinais de que ele era um esquizofrênico. Esses sintomas eram basicamente alucinações visuais e auditivas. Quando ele via e ouvia seu amigo de quarto todo momento, juntamente com uma criança que o acompanhava há muitos anos em sua vida, e quando ele é chamado para trabalhar para o serviço secreto da Rússia, e que ele é algo fundamental na resolução de códigos secretos. Além desses sintomas, há também um embotamento emocional com perda do contato com a realidade, onde é abordado no filme quando ele vai dar banho no seu bebê e o deixa quase se afogando na banheira, e olhando para a criança fixamente sem se dar conta do perigo que aquele bebê estava passando. Para John e para a esposa, foi difícil de entender que tudo aquilo que estava acontecendo com o amigo, a criança que o acompanhava e muitos anos, os russos que eram frutos de uma esquizofrenia e não acontecimentos reais que eram vivenciados por ambos. Mesmo depois do tratamento e das interações, John ainda tinha as mesmas alucinações, as mesmas manias de perseguições, apesar de outro sintoma de esquizofrenia o acompanhar também, que era o isolamento social. Mesmo diante daquela situação, a sua esposa não desistiu de estar ao lado do marido, porque para ela não era certo deixá-lo num momento desses. Ela então o convence a retomar as aulas na universidade onde ele lecionava. Com o passar do tempo, John consegue ignorar os personagens que ele criou e consegue conviver mais com os alunos. Ele então consegue provar sua teoria do equilíbrio e foi nomeado para o Prêmio Nobel da Economia pelo seu trabalho. Durante a cerimônia, ele agradece e declara seu amor à sua esposa.